Frequentemente pensamos na vida medieval como suja, brutal e primitiva. Mas e se as pessoas daquela época soubessem truques de sobrevivência que ainda hoje poderiam salvar vidas? Sem eletricidade, ferramentas modernas ou internet, eles construíram sistemas que os mantinham alimentados, aquecidos e vivos nas condições mais difíceis imagináveis. Neste vídeo, você descobrirá 7 métodos geniais de sobrevivência usados por pessoas na era medieval, muitos dos quais ainda funcionam hoje. E no final, uma verdade surpreendente: talvez eles estivessem mais preparados para o colapso do que nós agora. Quero fogo de aço e pedra. Em um mundo sem fósforos, isqueiros ou fogões a gás, o fogo não era uma conveniência, era sobrevivência. E as pessoas medievais dominaram um método que ainda funciona hoje: pederneira e aço. Iniciar fogo. Este método dependia de 2 itens simples: um pedaço de pedra de sílex e um pedaço de aço de alto carbono. Ao batê-los no ângulo certo, eles produziam uma chuva de pequenas faíscas, mal visíveis, mas quentes o suficiente para acender o pavio certo. Esse pavio era fundamental. Os camponeses usavam tecido carbonizado, um pedaço de linho ou algodão previamente queimado em condições de baixo oxigênio, ou fungos secos como o amianto do capacete de cavalo. Mesmo fibras de casca de árvore, musgo ou dedos, um subproduto do processamento do linho, poderiam pegar uma faísca se estivessem secos o suficiente. A habilidade não era apenas em como gerar uma faísca, mas no que gerá-la. Uma vez aceso, o brasa era suavemente transferido para um feixe de material seco, grama, palha, linho, aparas, e soprado de volta à vida. Exigiu paciência, prática e bons pulmões. Mas uma vez que você tinha uma chama, você tinha poder. Não se tratava apenas de cozinhar. Fogo significava calor em casas geladas, fumaça para preservar carne, vapor para limpar feridas e luz para trabalhar ou rezar depois do anoitecer. Em muitas aldeias, a capacidade de iniciar e manter um fogo era uma função respeitada. Algumas famílias chegavam a levar brasas acesas em potes de cerâmica de casa em casa quando alguém precisava de ajuda para reacender seu lar. Os incêndios também conectavam as pessoas. Fogueiras comunitárias, fogueiras sazonais e fornos compartilhados eram espaços para troca social e cooperação. A chama não era apenas física, era um símbolo de vida, conforto e continuidade. E o melhor é que este método ainda funciona hoje. Kits de pederneira e aço são usados por artesãos e sobrevivencialistas em todo o mundo, precisamente porque não dependem de combustível ou chamas, apenas física, pressão e habilidade. Ao contrário de fósforos ou isqueiros que acabam, pederneira e aço podem durar anos. E em uma situação de sobrevivência, este antigo truque pode ser a diferença entre uma noite fria e uma noite habitável. O que o torna genial não é que funcionou naquela época, é que ainda funciona com nada além de pedra, aço e vontade humana, para fornos de terra e cozimento em argila. Hoje em dia, cozinhar significa girar um botão ou apertar um interruptor. Mas para os aldeões medievais, especialmente em áreas rurais ou nômades, cozinhar significava criar as condições para calor, isolamento e tempo. Uma de suas técnicas mais inteligentes, ainda usada hoje em círculos de bushcraft e sobrevivência, é o forno de terra. Um forno de terra é exatamente o que parece: um buraco no chão que se torna um forno totalmente funcional. O processo começava cavando um buraco, forrando-o com pedras e acendendo uma fogueira dentro. Depois de várias horas, as pedras ficavam intensamente quentes, quente o suficiente para cozinhar lentamente carnes, raízes, grãos ou pães achatados. Uma vez que o fogo tivesse diminuído para brasas, a comida era embrulhada em camadas de folhas, casca de árvore ou tecido, às vezes até argila, para proteger e reter a umidade. Em seguida, eles a colocavam no buraco, cobriam com terra e deixavam cozinhar por horas, às vezes durante a noite. Essa técnica tinha múltiplas vantagens. Não exigia ferramentas de metal, conservava combustível prendendo o calor e cozinhava os alimentos uniformemente e lentamente, tornando carnes duras macias e grãos duros digeríveis. Também era mais seguro. Em tempos de conflito ou necessidade de sigilo, um fogo enterrado emitia muito menos fumaça e luz visíveis. Mas os fornos de terra não eram apenas ferramentas de sobrevivência, eram parte do ritmo comunitário. Em muitas aldeias,
Poços compartilhados eram usados durante festas ou grandes reuniões de trabalho, permitindo que as pessoas preparassem comida para muitos usando combustível mínimo. Esses fornos subterrâneos tornaram-se pontos de encontro onde não apenas refeições eram cozidas, mas histórias eram contadas, planos eram feitos e alianças eram fortalecidas. A técnica relacionada de envolver em argila, cobrindo carne ou peixe com argila e colocando-o diretamente sobre brasas, oferecia benefícios semelhantes. Conforme a argila endurecia, ela selava os sucos. Ao ser aberta, a casca endurecida removia a pele e as escamas, deixando para trás um alimento macio e saboroso que não exigia ferramentas modernas. Ambos os métodos refletem uma verdade maior. As pessoas medievais sabiam como usar o que as rodeava. A terra, as pedras, as folhas e o fogo não eram obstáculos, eram recursos, e esse tipo de conhecimento não expira. Hoje, sobrevivencialistas, agricultores e comunidades indígenas em todo o mundo ainda usam fornos de terra. Não é necessária energia, apenas paciência, preparação e compreensão primordial. É um lembrete de que você não precisa de aço inoxidável ou eletricidade para preparar uma boa refeição. Às vezes você só precisa de uma pá e um pouco de fogo. Refrigeração natural gratuita. Antes de geladeiras e freezers, evitar que os alimentos estragassem era um dos maiores desafios de sobrevivência. Mas as pessoas medievais tinham métodos engenhosos de baixa tecnologia para estender a vida útil dos alimentos usando apenas a natureza. Técnicas que ainda são úteis em vida off-grid e situações de emergência hoje. O primeiro método era o simples armazenamento subterrâneo. Alimentos, especialmente vegetais de raiz, laticínios e carne, eram armazenados em porões de raiz ou poços escavados forrados com palha ou argila. Abaixo da superfície, a temperatura permanecia fresca e constante, mesmo durante verões quentes. A umidade era controlada com ventilação ou camadas de cascalho, reduzindo o crescimento de mofo e bactérias. Muitas casas medievais tinham porões escavados sob o chão, acessíveis por alçapões. Esses espaços não armazenavam apenas comida, eles armazenavam tempo. Um repolho que murcharia em um dia acima do solo poderia durar um mês na quietude fresca e escura da terra. Em aldeias sem vendedores permanentes, as pessoas usavam potes de pedra ou argila enterrados até o gargalo, frequentemente sombreados por árvores ou paredes. Manteiga era preservada embrulhada em pano com sabão. Ovos eram mergulhados em água de cal. Leite poderia ser resfriado em baldes descidos em poços ou córregos, a versão medieval de uma geladeira. Mesmo a água corrente desempenhou um papel fundamental. Córregos e rios eram usados para manter vinho, cerveja e laticínios resfriados. Caixas de pedra ou cestos trançados eram submersos em água corrente, onde o movimento constante impedia o crescimento bacteriano. A preservação não era apenas uma questão de frio, era também sobre fluxo de ar. Grãos, ervas e frutas secas eram pendurados em espaços secos e elevados, frequentemente perto de chaminés ou vigas. O ar quente e seco os curava naturalmente, prevenindo o acúmulo de umidade e infestações de insetos. Este método funcionava por meses, às vezes anos, com nada além de uma corda e um pouco de paciência. O que tornou esses truques tão eficazes não foi a tecnologia, mas uma profunda compreensão dos padrões da natureza. As pessoas medievais observavam a temperatura, o vento, a umidade e a luz não como dados, mas como instinto. Eles sabiam quando abrir o porão de raiz, quando enterrar, quando embrulhar e quando secar. Em um estilo de vida moderno, sem apagões ou desconexão da rede, esses mesmos princípios ainda se aplicam. A comida não precisa de eletricidade, ela precisa do ambiente certo, e isso é algo que nossos ancestrais dominaram com terra, água e intuição. Em um mundo cada vez mais dependente de refrigeração artificial, a refrigeração natural medieval nos lembra que às vezes a sobrevivência está a apenas alguns graus abaixo do solo. Filtragem de água de poço com areia e tecido. O acesso à água potável não era garantido na Idade Média, de jeito nenhum. Córregos carregavam dejetos de animais, poços podiam ser contaminados, e poças d'água estagnadas eram criadouros de doenças. Ainda assim, de alguma forma, as pessoas conseguiram sobreviver por séculos, uma de suas maiores ferramentas de sobrevivência.
filtração de água simples e de baixa tecnologia. O conceito era básico, mas brilhante. Remova primeiro as impurezas visíveis e depois reduza o odor e os sedimentos com um processo de filtragem natural. Um método comum envolvia despejar água através de camadas de tecido, geralmente linho firmemente tecido. Isso removia resíduos maiores, como insetos, algas e sujeira. Mas isso era apenas o começo. Para filtragem mais profunda, as comunidades medievais usavam camadas de areia e carvão, frequentemente dentro de um recipiente de cerâmica ou uma calha de madeira escavada. A água era despejada por cima e gotejava lentamente através de cascalho, areia grossa, areia fina e, finalmente, carvão feito de madeira queimada. Cada camada tinha uma função. O cascalho prendia pedras e matéria vegetal. A areia filtrava sedimentos. O carvão absorvia odores, toxinas e micro-organismos. A água resultante não era estéril pelos padrões modernos, mas era muito mais segura do que beber diretamente de um rio. E este sistema não exigia metal, pressão ou combustível, apenas paciência e gravidade. Em casas mais ricas ou mosteiros, bacias de pedra eram usadas para construir sistemas de filtragem mais permanentes, onde a água fluía através de canais escavados na rocha. A coleta de água da chuva também era fundamental. Telhados eram inclinados para encher barris ou cisternas, às vezes revestidos com argila ou piche para mantê-los limpos. Mesmo o uso de ervas e cinzas desempenhava um papel no tratamento da água. Certas plantas, como sorveira ou tomilho, eram mergulhadas na água para reduzir a carga bacteriana, enquanto a cinza de madeira, alcalina, podia ajudar a reduzir a acidez ou remover certas impurezas. Em termos de sobrevivência, a genialidade aqui reside na acessibilidade. Nada disso exigia ferramentas avançadas, apenas tecido, areia, madeira e tomilho. Ainda hoje, filtros de areia semelhantes são usados em regiões em desenvolvimento ou zonas de desastre, apoiados por organizações humanitárias por sua eficácia. É fácil considerar a água corrente como garantida até que ela acabe, e quando isso acontecer, esse conhecimento antigo pode ser a diferença entre desidratação e segurança. Da próxima vez que você vir um riacho lamacento, lembre-se de que a sobrevivência medieval não era mágica, era método. 5. Usando gordura para luz e calor. Antes do querosene, velas de cera ou eletricidade, a luz do fogo tinha que ser criada do zero, e as pessoas medievais encontraram uma maneira de fazer isso usando algo que estava prontamente disponível: gordura animal. De fato, o sebo, gordura renderizada, era uma das ferramentas de sobrevivência mais versáteis da época, usado tanto para iluminação quanto para calor. O processo era simples. Depois que os animais eram abatidos, geralmente porcos, ovelhas ou gado, nada era desperdiçado. A gordura era coletada, aquecida lentamente e coada para remover impurezas. O resultado era uma substância espessa e cremosa chamada sebo, que podia ser derramada em moldes, armazenada em potes ou moldada à mão. Para a iluminação, o sebo era usado para fazer velas e velas de junco. Um pavio, frequentemente feito de juncos secos, linho torcido ou até mesmo pedaços de casca, era mergulhado ou embutido na gordura. A chama não queimava tão limpa quanto a cera de abelha, e certamente não cheirava agradavelmente, mas queimava o suficiente para ler, trabalhar ou se mover no escuro, e, crucialmente, podia ser feita em quase qualquer casa, sem a necessidade de comércio ou dinheiro. Em situações de sobrevivência, o sebo tinha outro benefício: podia ser comido, embora desagradável. Uma pequena quantidade de gordura processada fornecia calorias e energia. Isso tornou o sebo uma espécie de ração de emergência durante longos invernos, cercos ou viagens. A gordura também era usada para alimentar pequenas lâmpadas de calor, recipientes de argila ou metal com um pavio mergulhado na gordura. Esses dispositivos aqueciam pequenos espaços ou cozinhavam refeições simples, combinados com uma superfície reflexiva como metal polido ou uma parede branca. Eles podiam iluminar uma área surpreendentemente grande. Mas a genialidade do sebo não parou por aí. Também era usado para impermeabilizar botas e tecidos, lubrificar ferramentas, aliviar a pele rachada e preservar couro. Um recurso, dezenas de usos. Em comunidades modernas que se preparam e vivem fora da rede,
O sebo ainda é respeitado como um item multiuso e duradouro. Ele armazena bem, acende facilmente e fornece uma combinação crítica de luz, calor e combustível quando outras fontes se esgotam. Os camponeses medievais não estavam apenas produzindo orvalho, eles estavam inovando. Eles transformaram resíduos de abate em combustível para a sobrevivência. E esse tipo de engenhosidade é tão relevante agora quanto era há 700 anos. 6. Sinais de fogo e códigos de fumaça. Muito antes de rádios, telefones ou walkie-talkies, as pessoas medievais tinham que depender da linha de visão e de chamas para enviar mensagens a longas distâncias. E em tempos de guerra, invasão ou emergência, elas usavam um sistema tão antigo quanto o próprio fogo, fogueiras de sinalização. O conceito era simples, mas a execução exigia precisão, coordenação e tempo. Em pontos estratégicos, topos de colinas, torres ou clareiras na floresta, grandes fogueiras eram preparadas com antecedência e mantidas prontas para serem acesas. Quando um perigo era detectado, como um exército inimigo se aproximando, a primeira fogueira era acesa. Essa chama, visível a quilômetros de distância, seria vista pelo próximo posto avançado, que então acenderia seu próprio fogo, e assim por diante. Em questão de horas, regiões inteiras podiam ser alertadas sobre ameaças, castelos podiam preparar defesas, aldeões podiam evacuar e milícias podiam se mobilizar. Tudo sem uma única palavra falada, mas não eram apenas chamas aleatórias. Com o tempo, os sistemas evoluíram. O número de incêndios, o padrão da fumaça ou o tempo entre eles podiam sinalizar ameaças específicas. Um fogo poderia significar que o perigo está chegando. Dois em rápida sucessão poderiam significar força armada. Um atraso poderia implicar direção ou distância. Essa prática era tão eficaz que permaneceu em uso por séculos, aparecendo até mesmo em campanhas militares dos séculos XVIII e XIX. E não apenas os europeus, povos indígenas em todo o mundo, da África à Ásia e às Américas, desenvolveram métodos semelhantes com sinais de fumaça codificados, tornando-o uma tática de sobrevivência verdadeiramente global. Mas a técnica não era apenas militar. Em comunidades isoladas, a fumaça era usada para pedir ajuda, marcar limites territoriais ou convocar reuniões sazonais. A chave era a visibilidade, o tempo e a interpretação. Hoje, em termos de sobrevivência, este antigo truque ainda é incrivelmente relevante. Fogueiras de sinalização podem ser usadas em resgates na natureza, por comunidades off-grid ou em situações de falha da rede elétrica. Um fogo bem aceso produzindo fumaça preta ou branca pode ser visto por aeronaves, caminhantes ou assentamentos vizinhos e pode salvar vidas quando a comunicação falha. Tudo o que é necessário é um espaço livre, combustível seco e algo que queime verde para criar fumaça espessa. E conhecimento, claro. As pessoas medievais dominavam o conhecimento sem nunca precisar usar um telefone. Quando você não pode pedir ajuda, a luz pode falar por você. E na Idade Média eles sabiam exatamente o que ela dizia. 7. Primeiros socorros à base de ervas. Na ausência de hospitais, médicos ou produtos farmacêuticos, as pessoas medievais recorriam ao que sempre puderam depender: plantas. O kit de primeiros socorros medieval não era feito de plástico ou metal. Era um jardim, às vezes cultivado, frequentemente selvagem, e seus ingredientes eram transmitidos não por receita, mas por memória e tradição. Feridas, infecções, febres, dores, tudo tratado com ervas que muitas pessoas modernas passariam sem notar. Uma das mais comuns era a milefólio,
Aplicada diretamente em feridas, suas folhas ajudavam a estancar o sangramento e reduzir a inflamação. Em uma época em que até os menores cortes podiam ser fatais, esta planta era frequentemente levada em bolsas de coleta ou amarrada em cintos. Para infecções e doenças, o alho era o remédio medieval. Esmagado em pasta ou macerado em vinho, atuava como um potente antimicrobiano e estimulante imunológico. Tomilho e sálvia também eram usados em tinturas e chás para tratar problemas respiratórios e dores de garganta. Especialmente útil durante os longos invernos em casas cheias de fumaça, para queimaduras e irritações na pele, a confrei era a resposta. Conhecida como knitbone, tece-osso, suas raízes eram esmagadas em cataplasmas para reduzir inchaços e promover a cura. A tanchagem, uma erva daninha comum, não a banana, era outra favorita. Suas folhas extraíam veneno de picadas de insetos, feridas, bolhas e até mordidas de cobra. Mas talvez a planta mais usada fosse a urtiga. Além de seu valor nutricional, o chá de urtiga era considerado um purificador do sangue, reduzia dores nas articulações, clareava a pele e tratava a anemia. Era sobrevivência em forma de folha, alimento, remédio e tônico, tudo em um. O que tornou esses remédios geniais não foram apenas as plantas, mas o sistema de conhecimento. As pessoas medievais acompanhavam a lua, as estações e o solo. Elas sabiam quando colher, como secar e quais partes usar: folhas, caules, raízes, flores. Algumas técnicas até incluíam encantamentos ou rituais religiosos, misturando cura com fé. E enquanto a medicina moderna substituiu grande parte disso por compostos criados em laboratório, muitos medicamentos modernos ainda são derivados dessas mesmas plantas. A aspirina teve origem na casca do salgueiro, a morfina, das papoulas. A penicilina foi descoberta por acidente, mas os herbalistas medievais já usavam cataplasmas feitas com bolor para curar feridas. Em situações de sobrevivência, a lógica ainda é válida. Sem farmácia, conheça suas plantas. Algumas folhas e o conhecimento certo podem ser a diferença entre a cura e a infecção. A medicina medieval não era superstição. Era observação, tentativa e erro e séculos de experiência vivida. E hoje, quando os sistemas falham, essas mesmas folhas também podem salvar você. A verdade sobre a sobrevivência medieval. Frequentemente olhamos para a Idade Média com um senso de superioridade, sem tecnologia, sem eletricidade, sem medicina moderna. Mas depois desses 7 truques de sobrevivência, talvez seja a hora de perguntar: quem está realmente mais preparado para sobreviver sem o sistema? As pessoas medievais não dependiam de cadeias de suprimentos, dispositivos inteligentes ou previsões do tempo digitais. Elas liam o vento, elas conheciam o solo, elas entendiam a linguagem do fogo, da água, das plantas e da pedra. Cada dia era um teste de engenhosidade, e cada lar era sua própria unidade de sobrevivência. Elas não tiveram que voltar para a terra, elas nunca a deixaram. Hoje nos orgulhamos de nossa inovação, mas terceirizamos quase tudo o que nos mantém vivos: comida, calor, água, remédios, comunicação. Se as luzes apagarem por uma semana, a maioria das pessoas não saberia por onde começar. É isso que torna essas técnicas medievais tão poderosas. Elas não eram opcionais, eram vida. E muitas delas ainda funcionam inalteradas para aqueles que escolhem aprender. Então, talvez não se trate de romantizar o passado. Trata-se de respeitar o conhecimento que vem com ele, conhecimento que manteve famílias aquecidas, alimentadas,
curadas e conectadas sem um único fio ou tela. E a pergunta agora não é se esses truques ainda são relevantes,